Êxodo 20, versículo 4. Êxodo 20, versículo 4, iniciando até o versículo 6, é o segundo mandamento. Estamos aqui no momento em que o povo sai do Egito, depois de 400 anos cativos ali, inicialmente convidados, posteriormente cativos. E Deus os liberta através de Moisés, a que ele levanta para caminhar com o povo pelo deserto, o que seria uma travessia de 40 anos, até chegar à terra prometida. E ali ele traz a lei, ou seja, ele define o certo e errado, o que pode e não pode fazer. Agora já não há mais motivo para que o povo dissesse: eu não sei o que é certo, eu não sei o que é errado. Deus define através desse código moral. Vamos orar. Senhor Deus, com alegria, com respeito, com temor, leremos a Tua palavra, pedimos a iluminação do texto santo para o compreendermos. E pedimos, Senhor Deus, que o pastor seja Teu instrumento no trazer a palavra para a glória e para a honra do Teu santo nome. Que vier de Ti, retenhamos. O que não deixemos de lado, mas fala conosco. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Vamos ler juntos? Com respeito e com temor, pode ser assentados mesmo. Êxodo 20, do 4 ao 6. Vamos ler juntos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, amados, queridos irmãos, eu sempre me perguntei, como irmãos católicos, irmãos luteranos, fazem imagens e as adoram. Os católicos e luteranos não têm essa proibição, porque eles interpretam como primeiro mandamento o que nós consideramos o primeiro e o segundo. Para a Igreja Católica, a Igreja Luterana, o primeiro mandamento está aí no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Continuando, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima. Então para eles, não se pode fazer imagem daquilo que não é divino, mas pode-se fazer imagem daquilo que é divino. Aí você perguntaria, mas com isso eles só têm 9 mandamentos? Sim, eles desmembram o último mandamento. E o último mandamento está aqui no versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E para eles, aqui estão 2 mandamentos. Primeiro, não cobiçarás a casa do teu próximo. Segundo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então é uma forma que eles entendem a palavra, mas que não corresponde à realidade. Os apóstolos, a igreja primitiva, nunca adorou imagens, nunca aceitou imagens, como o povo judeu até hoje não aceita. No ano 306, está no seu boletim, num concílio na cidade de Elvira, na Espanha, foi levantado esse questionamento de adoração, ou melhor, de representação de figuras bíblicas através de desenhos. E ali foi colocado como algo extremamente perigoso, que poderia levar à idolatria. É o que vemos hoje. De lá para cá, por mais que tentem justificar, não conseguem. Dizem que é veneração, mas na realidade não pedem diretamente a Deus. Pedem a alguém que pode pedir a Cristo, para que Cristo possa falar com Deus e Deus derramar suas bênçãos sobre nossas vidas. Amados queridos irmãos, não é
correta. Não é correta. Depois você lê no seu boletim as primeiras escavações, o primeiro templo que foi descoberto, antigo, da época do cristianismo, né? E alguns desenhos que eram feitos, mas representando personagens bíblicas, ilustrações. Então, nós estamos aqui estudando os 10 mandamentos. No domingo retrasado falamos sobre o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Vamos repetir: não terás outros deuses diante de mim. Então, nesse momento, Deus diz que Ele é o único Deus, o exclusivo Deus, o único que existe, o único que pode ser adorado. E como adorá-lo? Aí vem o segundo mandamento: como adorar Deus corretamente. Não farás para ti imagem de escultura. Há muitos anos, logo no início, quando estávamos aqui na igreja da freguesia, eu e Selma visitamos um casal. E a esposa estava vindo à igreja, o marido não. Ele era delegado de polícia. E lá estivemos, e em determinado momento tinha uma imagem na parede. E ele falou: sou católico, todo dia eu oro aquela imagem. E eu falei: mas a Bíblia condena. Aí ele falou: a sua Bíblia é protestante, a católica não. E aí eu falei: não, pega a sua Bíblia. Ele trouxe a Bíblia, eu peguei em Êxodo 20, na Bíblia católica, li o texto. E aí ele falou: não, isso não está escrito na minha Bíblia. Eu falei: está, olhe, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima, no céu, nem embaixo na terra. Ele parou, pensou, um homem com conhecimento, formado em direito, delegado de polícia, e aí de repente ele, com muita alegria, sorriu e falou assim: agora eu entendi. O pastor que não entende. Eu falei: eu não entendo o quê? Sua interpretação está errada. Olha só: não farás para ti imagem, quer dizer, eu não posso fazer uma imagem para eu adorar, mas se o irmão fizer e me entregar, eu posso adorar a imagem. Eu falei: Senhor, não posso bater nele, que ele é delegado de polícia, né? Só posso orar por ele. Eu falei assim, olhando para ele: foi isso que o senhor entendeu? Foi. Porque não é isso que o senhor entende? Eu falei: não, não é. Mas Deus tem que falar. É Deus que tem que falar ao nosso coração. Quando olhamos aqui o nosso breve catecismo, a pergunta 51, diz assim: que proíbe o segundo mandamento? E a resposta do breve catecismo de Westminster é: o segundo mandamento proíbe o adorar a Deus por meio de imagens, ou de qualquer outra maneira não prescrita na sua palavra. Amados queridos irmãos, como é que nós podemos representar Deus, que é Espírito, através de uma representação? Alguém que é irrepresentável. O que vamos colocar no lugar dele para adorá-lo? Então, algo que se tornou um início simples, mas apenas para ilustração das paredes das igrejas, depois com algumas imagens, se transformou numa adoração que é defendida, e nós temos visto movimentos dentro da Igreja Católica para a retirada das imagens, pela interpretação melhor da palavra de Deus, mas há uma resistência enorme. Como retirar a imagem de Maria? Para a Igreja Católica, para muitos católicos, a Maria é a quarta pessoa da Trindade. É o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e a Mãe, que representa uma mulher. Ele foi trazida para adoração na cidade de Éfeso, onde havia o templo da deusa Diana, deusa da fertilidade, do amor, que não podia ser adorada, porque o reino romano declarou que o cristianismo era a religião de todos. Como adorar Diana? Adorando Maria. E aí sim, se introduziu isso como prática na Igreja Católica. Amados queridos irmãos, olhem que interessante. No ano de 840 a 814 a.C., no Império do Norte, Israel, reinou um rei chamado Jeú. E ele é elogiado por Deus bastante. Por quê? Porque ele proibiu a adoração a Baal. Proibiu a adoração a Baal. E ele matou a rainha Jezabel, esposa de Acabe, idólatra, horrível,
matou 70 filhos de Acabe, idólatras terríveis. Vamos ver por quê. Então Deus o elogia, mas Deus o condena. Olha que interessante. 2 Reis, capítulo 10, versículo 28. 2 Reis 10, 28. Olha só, eu vou ler o 28 e 29, e aí nós vamos entender com mais profundidade o que são esses ídolos. E assim, Jeú exterminou de Israel a Baal. Ele matou os sacerdotes, tirou os ídolos, limpou no Império do Norte aquilo que era largamente adorado, com quem Elias foi desafiado. Ele acabou com a adoração a Baal. Agora observe o versículo 29. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Quer dizer, ele terminou a adoração a Baal, mas manteve os bezerros de ouro. Pastor, o que são esses bezerros de ouro? Quando houve a divisão do reino em norte e sul, norte governado por Jeroboão e o sul por Roboão, filho de Salomão, a primeira coisa que Jeroboão faz é evitar que o povo desça até o templo de Jerusalém para adorar a Deus, porque eles eram judeus. É então o que Jeroboão faz? Cria 2 centros de adoração a Deus. Um no sul, na região, na cidade de Betel, tribo de Efraim, e outro no norte, na região de Dan. E em cada um desses pontos ele coloca um bezerro de ouro. O que esse bezerro de ouro simbolizava? Deus. Era a representação material de Deus. É por isso que Jeú deixou. Porque para eles esse ídolo representava o Deus irrepresentável, maravilhoso, criador de todas as coisas. Isso é tão violento na história do povo, que lá no livro de Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 4, são narradas as tribos que herdarão o reino de Deus. Significa a igreja do Senhor, representada pelas 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Só tem algo impressionante: se omite o nome de Dan e se omite o nome de Efraim, porque são adoradores de ídolos. Os bezerros foram mantidos aqui. Mas então como é que faz? Citam-se os 2 filhos de José e se coloca a tribo de Levi. Fechou os 12. Amados, queridos irmãos, olha a explicação do texto. Vamos entender o texto que nós lemos em Êxodo 20, ele se divide em 4 partes diferentes. 4 partes diferentes. Primeira parte, a regra. Qual é a regra? O povo de Deus está proibido de fazer imagens de Deus para usá-las em adoração. Deus aprecia a arte, mas Deus não aprecia a idolatria. Não é que Deus não queira que hajam pinturas, esculturas, mas nunca, jamais representando a Deus, porque Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Sabe o que vai acontecer se eu tiver alguma coisa na minha casa que representa a Deus? Daqui a algum tempo eu estou adorando esta coisa ao invés de adorar a Deus. A razão, por que Deus não quer? O texto fala, Deus proíbe por causa do seu ciúme por nós, irmãos. O amor por nós é impressionante e Ele quer um compromisso total de amor nosso com Ele. Por isso que Ele não aceita a idolatria. Deus nos criou de forma maravilhosa, a sua imagem, a sua semelhança. O pecado nos afastou da presença de Deus, temos uma imagem deturpada de Deus. Agora, buscamos a perfeição dessa imagem que é Cristo Jesus, e Deus exige um amor total nosso. Não pode ser dividido, e Deus tem direito de ser amado como Ele quer ser amado, e Ele ordena que rejeitemos por amor a Ele qualquer ídolo, ou transformá-lo num ídolo. Deus não aceita isso, irmãos. Deus não aceita. Advertência. Qual é a advertência? O pai passa para o seu filho um exemplo ruim.
a culpa do seu pecado. E é uma solidariedade pactual. Deus responsabiliza famílias, irmãos. Olhem lá, diz assim, olha, versículo 5: não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas, pastor, acho que o grande entendimento é um pai que adora uma imagem, um pai que não adora Deus, não leva os seus filhos à adoração do Senhor. Ele é responsabilizado perante Deus, porque ele era o chefe espiritual, a cabeça espiritual da casa, e a tendência desses filhos é se desviarem da palavra de Deus, e a culpa é do pai, e traz sobre os filhos dor e sofrimento. Mas a promessa é muito melhor. Repare, o texto continua: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, infinitamente aqueles que o aceitam, que adoram em Cristo Jesus. Teremos a eternidade para glorificar a Deus. Fácil de compreender. Uma regra: não fazer imagem de Deus. Uma razão: Deus exige o nosso amor integral. Advertência: cuidado, a sua idolatria vai pesar sobre a vida da sua família. E uma promessa: bênçãos infindáveis para aquele que está firmado na palavra de Deus. Bom, aí nós paramos. Quem entendeu diz amém. O pastor vai acabar o culto cedo hoje, eu não estou correndo, muita coisa para falar. Seria a idolatria uma experiência possível para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus? É possível um convertido ser idólatra? Sim. O não convertido, totalmente, porque em Efésios 2:1 diz que está morto em seus delitos e pecados, não tem reação. Mas e o convertido? Pode, infelizmente, pode. Então nós vemos Paulo falando em Romanos 7:18-20, que ele luta contra as forças do pecado e a graça salvadora. Ele diz: eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu luto contra o pecado do meu coração e às vezes perco. Isso é muito interessante, amados, porque a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 10:14 vai falar isso para a igreja. 1 Coríntios 10:14: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E depois em 1 João 5:21 diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, a igreja do Senhor, os salvos e lavados no sangue de Jesus, tem mesmo assim que lutar contra esta tendência da idolatria. Idolatria é um pecado que tem relação com a vida, é substituir o Deus verdadeiro por um falso Deus. Reparem que interessante essa definição. Quando confiamos em algo ou alguém como deveríamos confiar em Deus, estamos idolatrando. Quando nos devotamos a algo ou alguém como deveríamos nos devotar a Deus, estamos idolatrando. Quando amamos algo ou alguém como deveríamos amar a Deus, estamos idolatrando. Querido irmão, lembra daquela passagem de um jovem rico que se aproxima do Senhor? Eu falei: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre. Jesus falou: por que chama de bom? Só tem um que é bom. E aí Jesus cita todos os mandamentos de relação um com o outro, não falou nenhum relacionamento com Deus. E aí Jesus ama aquele jovem e diz assim: olha, vai, vende tudo que tens, distribui entre os pobres e vem me seguir. O que aquele homem fez? Saiu chorando. Porque o ídolo que ele tinha era a riqueza. E muitas vezes temos esse ídolo. Lutamos para dar boa condição à família, esquecemos da necessidade espiritual da casa, emocional. A origem da idolatria, é lindo esse texto, né? Onde a idolatria surgiu, pastor? Lá com Eva. Lá em Gênesis. Reparem, quando o diabo está testando ou tentando a Eva, em Gênesis capítulo 3, ele vem com a dúvida: será que Deus disse que você não pode comer? Depois ele vem com a mentira: Deus não falou isso. E finalmente ele acende a cobiça: não, se você comer vai ser igual a Deus. Olha as palavras de Eva, aqui em Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
Ela não apenas comeu, não. Ela olhou para a árvore e disse que ela era bonita, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Repare, ela quando olhou aquela árvore, ela idolatrou a árvore. Ela não confiou em Deus. Ela estava perdida no sentido da direção que viria de Deus. E ela idolatra. Ali começou a idolatria. Nesse momento começa, e de repente Adão e Eva se veem nus. Não há como esconder a impureza, o pecado que eles cometeram. Eles se vestem com folhas de figo. E Deus se aproxima e os despe, tira a roupa deles e coloca neles uma pele de animal. O que é que Deus está fazendo? Um animal foi sacrificado para que haja perdão de vocês. Já aponta para a vinda do Messias, aquele que morreu para nos trazer salvação, e os expulsa da sua presença, porque eles idolatraram. Amados irmãos, a idolatria é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Sabe por quê, irmãos? Porque somos seres necessitados. Nós necessitamos de carinho, nós precisamos de adoração e necessitamos de uma vida religiosa. Observem, quando lemos a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, diz assim: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós precisamos disso. Nós fomos criados para adorarmos a Deus, para glorificarmos a Deus e recebermos as suas bênçãos. Quando nós idolatramos, nós tiramos Deus do centro da nossa vida. Mas a necessidade de adoração continua no nosso coração e nós buscamos coisas diferentes para serem adoradas. Porque fomos criados para adoração. Nós necessitamos adorar. E quando idolatramos, não conseguimos mais glorificar a Deus pela sujeira da nossa vida. E não conseguimos mais receber as bênçãos de Deus, gozá-lo plena e eternamente. Porque tiramos Deus do centro da nossa vida, mesmo sendo convertidos. Em algum momento, esse pecado vai gerar uma dor horrível. Tirar Deus do centro da nossa vida e colocar algo no seu lugar. Mas pastor, como é que eu posso reconhecer a minha idolatria? Como é que eu posso reconhecer? Em Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Só uma forma de reconhecer a minha idolatria. Observe, primeiro, é a palavra de Deus, porque ela é que define os limites e as ordens de Deus para a nossa vida. Eu preciso buscar na palavra de Deus a orientação de Deus para a minha vida, para que eu não tire Deus do centro dela. Mas como entender isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo atua sobre nós na compreensão da palavra de Deus. E sempre é importante, quando eu vou ler a Bíblia. Peguei a Bíblia, botei um ventilador, tomei um suco de laranja, as pernas por alto, vou ler rapidinho que eu tenho que ir embora. Faz isso não, irmãos. Será que Deus vai falar com você ali? Ou será que eu preciso ouvir Deus? Eu vou sentar até com suco de laranja, até com ventilador, mas eu vou orar e pedir: Senhor, que o teu Espírito Santo fale, ilumine, mostre, para que haja compreensão. Não é perda de tempo, irmãos. Quantas pessoas nós conhecemos que leem, não acreditam, leem, não são tocados. O Espírito Santo não usou. O Espírito Santo não veio sobre ele. Amados queridos irmãos, a palavra de Deus é o mapa da nossa vida, e o Espírito Santo é o guia que nos dirige ao longo da vida. E aí quando eu busco, eu consigo entender e penso, e vejo o quão longe de Deus eu estou caminhando. Olha a importância da escola dominical. De vir debater, vir perguntar. Eu sentei com uma família de Gardenia Azul, e eu falei assim: eu vou trabalhar classe catecúmena. Primeira aula, vou falar sobre a Bíblia.
a revelação de Deus, a inspiração, a iluminação. Celso, eu comecei a falar, ele falou assim: pastor, eu tenho uma dúvida. Qual é? Dízimo. Eu vim da Igreja Universal. Como é que é essa situação do dízimo aí? Eu falei, então, esquece tudo, né, Selma? Esquece tudo, vamos falar sobre dízimo. Deus ama quem dá com? Começa por aí. Coloque isso no seu coração. Deus ama quem... Vamos repetir. Deus ama quem dá com? Amado querido irmão, a igreja precisa dos seus dízimos, das suas ofertas para o trabalho, para a manutenção. Mas se o irmão não dá com alegria, não traga. Porque Deus não ama. Você não será abençoado e a igreja não será abençoada. Entenderam? Termino aqui citando nosso irmão presbítero Aires. Já descansou, já está com Deus no céu. Ele comentou que certa vez ele era presbítero, tesoureiro na igreja presbiteriana Tomás Coelho. Chegou um homem, sua esposa frequentava já a igreja, ele era motorista de ônibus. Ele assistiu algumas pregações e aí falou assim: o presbítero Aires, eu quero contribuir com a igreja. Posso? Não sou membro. Se Deus botou no seu coração, pode. Deu um envelope dizimista. E aí, depois de 4 meses, ele foi até o presbítero Aires e falou assim: ô presbítero, o pastor mentiu. Aí o seu Aires falou assim: mentiu? É, porque o pastor falou que Deus devolve imensamente mais bênçãos quando somos fiéis a Ele. Eu há 4 meses continuo trabalhando naquela empresa e tenho o mesmo salário. Não tive nenhum aumento. Olha a sabedoria do irmão Aires. Espera aí, ele abriu a gaveta, abriu o talão de cheque. Quanto o irmão doou à igreja? Vou devolver agora. Se fosse na Igreja Universal, hein? Vou devolver agora. Quanto o irmão deu? Não. O irmão não deu com alegria, o irmão não deu com amor, vou devolver ao irmão. Eu acho que ele deu, acho que o irmão não quis, né? Depois disso tudo, né? Acho que ficou com vergonha, não lembro. Não dá para perguntar para o irmão Aires, só quando estiver no céu, não é? Irmãos, entendam isso. Qualquer coisa que você coloque como principal na sua vida é idolatria. Família, idolatria. Não quer dizer que você não tenha que amar a sua família, mas é Deus, família e igreja. Trabalho, idolatria. Não é? Música, amo música e gosto de show, deixo de ir à igreja porque é a única vez que aquela soft, como é o nome da mulher? Soft, alguma coisa soft aí. Como é que é o nome dela? Sabe, né? Sabe. É. Como é que eu vou perder o show dela? Aí passa aquele sol monstruoso ali sofrendo, acampado, para ouvir aquela doce senhora idólatra fazer o que fez, irmão. Num calor de 52 graus e meio, 42,5, sensação térmica de 60. Olha como o nosso povo está longe da presença de Deus. Se disser que é pregação, ninguém vai. Mas se é a tal da dona Soft, vai todo mundo. Não farás para ti imagem de escultura. Vamos repetir? Não farás para ti imagem de escultura. Vamos orar. Senhor Deus, é muito difícil às vezes, Senhor Deus, nos falta a tua compreensão, nos desviamos da tua palavra, mas é lindo quando o teu Espírito Santo nos adverte na leitura da tua palavra os nossos erros, e nós nos arrependemos, recolocamos o Senhor como centro da nossa vida. Um Deus que não pode ser representado porque é Espírito, mas um Deus que é poderoso e maravilhoso. Tu és Deus que exige o nosso compromisso integral, o nosso amor total. Tu és um Deus que fica enciumado quando amamos algo diferente dessa forma, Senhor Deus, religiosamente. Ajuda, Senhor Deus, a enxergarmos como temos vivido e como temos que viver. É o que pedimos e agradecemos pela tua palavra em nome de Cristo Jesus. Amém.